Meu nome é Giselda, tenho 48 anos. Eu sou casada, sou dona de casa, cuido da família. Meu nome é Renato Lima, eu tenho 28 anos de idade. Sou alcoolista. Eu tive um problema com crack, né, durante 4 anos. A busca pelo prazer faz parte da existência humana. Essa sensação pode ser encontrada de várias formas diferentes, desde um ambiente agradável, um prato saboroso, ouvir uma boa música ou ter uma emoção gratificante. As drogas, sejam lícitas ou ilícitas, agem na área do cérebro responsável pelo prazer. As drogas proporcionam uma reação química em nosso cérebro que dá a sensação de prazer, levando a pessoa a repetir a experiência, podendo causar danos à sua saúde. Drogas são todas as substâncias que a pessoa coloca no organismo dela e que vão produzir um efeito mental, vão fazer uma modificação no estado da pessoa no sentido emocional. A gente costuma pensar que drogas são só substâncias ilegais, mas na verdade qualquer substância que tenha a característica de afetar a nossa mente é considerada uma droga psicoativa, uma droga que afeta o nosso cérebro. E hoje em dia, Giselda, tu trabalha em quê? Eu tenho uma pequena empresa familiar de divulgação, entrega de panfletos. E quem é que mora aqui em casa? Moram os meus filhos, eu, meu marido e 2 netos. Casa bem agitada, sempre um monte de gente. Bem movimentada, família grande. Como é que começou os teus problemas com o álcool? Eu conheci o álcool muito cedo, ainda na infância, porque os meus familiares usavam o álcool no dia a dia, né? E eles ofereciam um pouquinho para as crianças. E eu já gostava mais. Eu ia ali, eles se descuidavam, eu ia lá, pegava o copo e dava mais um gole, né? Quer dizer, então tu foi apresentada ao álcool desde muito pequenininha. Muito pequena. Que idade tu tinha? Olha, eu nem lembro, mas eu acho que nem tinha ido para a escola ainda. Muito pequena. A área de recompensa do nosso cérebro é responsável pela sensação de prazer. Algumas atividades estimulam essa região, que libera neurotransmissores e a pessoa tem a sensação de bem-estar. O consumo de drogas causa uma espécie de curto-circuito nesse sistema, provocando a ilusão química de prazer, o que induz o usuário a repetir o seu uso de forma compulsiva. Com o uso crônico de drogas e álcool, todas as fontes naturais de prazer perdem o significado e só interessa o prazer imediato propiciado pela droga. Todas essas drogas causam dependência porque elas vão se ligar no nosso cérebro em locais específicos, várias regiões do cérebro, que são locais onde a gente tem expectativa de receber um efeito positivo, chamados pontos de sensação de prazer, são vários, né? E elas vão mexer com uma série de substâncias químicas do nosso cérebro que estão relacionadas a esse prazer. E essa busca de prazer e de recompensa no ser humano ela é muito ativa. A gente tem isso para comida, a gente tem isso para sexo, para prazeres em geral. E as drogas se encaixam exatamente ali. E de que forma o álcool e as drogas ilícitas têm mecanismos diferentes ou iguais nos centros de prazer? Eles vão mexer com a liberação de 2 substâncias importantes do nosso cérebro, a dopamina e a serotonina. E essas substâncias, quando ficam desreguladas, é que produzem uma série de sensações que o usuário de substâncias tem. Então, os sítios de ação são diferentes para cada droga, mas o efeito final da droga no nosso cérebro termina sendo parecido, no sentido de estimular um determinado efeito que tem a ver com uma recompensa ou uma sensação prazerosa. As pessoas usam drogas porque elas produzem efeitos prazerosos. As drogas atuam de maneiras diferentes no sistema nervoso central. Algumas, como a cocaína, o êxtase e as anfetaminas, são estimulantes, produzindo um estado de alerta, insônia e aceleração dos processos psíquicos. Outras,
como a maconha, alteram a percepção, produzindo distorção do tempo e intensificando experiências comuns, como comer, assistir a um filme ou ouvir música. Há ainda as drogas depressoras do sistema nervoso, como a heroína, os inalantes e os benzodiazepínicos, conhecidos como calmantes, que tendem a diminuir a atividade motora, a reatividade à dor e a ansiedade. O álcool, por sua vez, também provoca diminuição da ansiedade, além de sedação, prejuízo da capacidade de julgamento e desinibição do comportamento. Uma característica comum a essas drogas é o desenvolvimento de tolerância e a necessidade de aumento de doses para atingir os efeitos esperados. A maioria delas também causa síndrome de abstinência e fissura, que é um desejo muito grande em consumir. É isso aí. Gosta mais do... Eu tive problema com o crack, eu tive problema com outras drogas também, o cigarro, o álcool, a cocaína. E foi 4 longos anos de sofrimento. Com essa curiosidade, acabei migrando para outras drogas, né? Aí fui para cocaína. Aconteceu que um dia eu não tinha cocaína, onde eu costumava comprar cocaína, tinha um crack. E foi quando eu tive contato com o crack, né? E graças a Deus tive essa oportunidade que muitos não tiveram, né? De mudar de vida. Consegui a minha recuperação, consegui a minha transformação. E hoje, graças a Deus, estou aqui, né? Hoje eu sou o diretor da instituição e estou aí tentando, né, e procurando ajudar outras pessoas a sair desse sofrimento o qual eu sofria, né? A curiosidade é o grande móvel, vamos dizer assim, o principal, eu diria que é o principal energia, o principal fator que determina. O jovem é curioso, ele quer experimentar, ele quer saber como é que são as coisas num universo mais amplo, fora de casa. E as substâncias psicoativas são um produto muito comum, né? A bebida circula nas casas, o cigarro está em todos os ambientes, as pessoas têm notícias e têm acesso à informação sobre maconha, sobre a existência de outras drogas. As drogas, de um modo geral, e aí incluindo nicotina, de todos os derivados do tabaco, o álcool, de todas as bebidas alcoólicas, são um grande mercado. Nós temos poucos grandes mercados mundiais. E as substâncias psicoativas são um desses produtos. São produtos de um grande mercado, de um mercado universal, que logo começa a estimular e a convidar os seres humanos a se inscreverem, a se alinharem como consumidores. O meu marido teve câncer, né? Isso faz 15 anos. E a doença dele, ele fazendo quimioterapia, 3 crianças pequenas, eu tinha um filho recém-nascido de 1 mês. Então, eu sozinha para cuidar tudo, acumulou e veio aquele estresse. E eu ia para o pronto-socorro. Seguido do pronto-socorro, tomava uma injeção de calmante e não fiz todos os exames, não aparecia nada. E um dia eu tomei cerveja e passou. Sempre tensa, passou aquela tensão e no outro dia, de novo, já era a crise, já ia fazer uma crise, já mandei buscar a cerveja, né? Eu vou beber, ontem eu bebi, passou, hoje eu vou beber, vai passar. Isso é uma coisa muito comum, as pessoas usarem o álcool com alguma intenção, elas percebem que ajuda a desinibir, então pessoas muito tímidas às vezes acabam ficando com problemas com álcool, acabam ficando alcoolistas em função de que o álcool relaxa, faz com que elas fiquem mais à vontade e aí resolve a timidez. No teu caso, tu descobriu que com o álcool o pânico acalmava. Sim, ele resolve naquela hora. Temporário. Temporário. Daqui a pouco começa tudo de novo e tu vai pro álcool de novo e vai pro álcool. Quando vê, já tá doente, né? Eu conheci o crack com 21 anos de idade. Aos 23, eu já estava pedindo ajuda, porque eu já estava no fundo do poço. Eu cheguei na instituição Manassés no ano de 2006, pesando 50 quilos. Com a vida totalmente destruída, desacreditado por todos. O crack é feito a partir de cocaína e vendido na forma de pedras para serem fumadas. A pedra, quando aquecida, faz um estalinho peculiar, o crack. Como o crack é absorvido por via pulmonar, leva apenas de 10 a 15 segundos para chegar ao cérebro, fazendo com que o prazer aconteça imediatamente após o uso. A duração dos efeitos também é rápida, levando o usuário a utilizá-la mais frequentemente, gerando a dependência.
Isso é um fenômeno clássico da geração de dependência, né? Todas as drogas que são injetadas ou que são fumadas produzem um efeito mais rápido no nosso cérebro, porque elas vão ao sangue e ao sangue mais rapidamente sobem ao cérebro, do que as drogas que sejam, por exemplo, aspiradas ou mastigadas, ou tomadas, como o álcool, por exemplo. Então, nesse sentido, a gente pode pensar que o crack e as drogas injetáveis têm um potencial de causar dependência mais rapidamente do que outras drogas, outras formas. Certamente. O crack é um bom exemplo disso. O crack é uma droga que gera dependência porque o efeito dela é muito agudo, muito rápido, e a perda de efeito também é muito rápido. Só que se tu acompanhar o meu dedo, ele vai e volta, mas ele não para no zero. O efeito pós-droga do crack é muito negativo, a sensação do pós-uso é muito ruim. E essa sensação o usuário tenta corrigir usando de novo. Então, na prática, a gente vê isso aqui. O usuário de crack pode usar 10, 15, 20, 30 pedras por dia para tentar regular essa sensação. Assim, porque a gente trabalha, né? Todos dois saem. E aí a gente começou a perceber, quando começou a desaparecer as coisas dentro de casa, né? Começou a vender tudo. Aí a gente percebeu e começamos a cuidar, né? Fazer a nossa parte, pai e mãe, né? Tentar. Graças a Deus a gente conseguiu. E que prejuízos tu notava na tua vida, ou hoje tu nota, talvez na época tu não percebesse, né? Mas que tu notava na tua vida em função do álcool? Eu já percebia. Já percebia, só não conseguia parar. Sim. Então, eu deixar de trabalhar, deixar de fazer as coisas da minha casa. Eu sempre fui muito dedicada à família, a cozinhar. Então, eu já fazia qualquer coisa muito rápido, não limpava a casa, descuidei da aparência. E já não cuidava direito dos filhos. Quando a minha filha bebeu, tomou um porre pela primeira vez, eu já frequentava o AA. E eu fazia terapia, eu levei no médico e disse, doutor, ela bebeu assim demais e eu não quero que ela beba. O consumo de álcool é socialmente aceito e muito difundido na maioria dos países. Seu uso abusivo, no entanto, causa prejuízos à saúde dos usuários e perturba a vida de quem o cerca. Como é o seu consumo de bebidas alcoólicas? Já bebi bastante, hoje não. Dificilmente bebo. Vai chegando a uma certa idade, você vai diminuindo um pouco, né? Antigamente bebia o jovem homem, hoje bebe o jovem homem e o jovem mulher. As mulheres estão bem boas de copo também. Eu bebo só cerveja. Mas sempre, assim, não dá pra beber pra ficar legal, assim, parece que sempre a gente bebe querendo ficar bêbado mesmo. A nossa galera bebe, mas não se excede, né? É verdade. Mas a pessoa muito nova, eu vejo pelo menos beber mais. A saúde pública do Brasil, ela ainda está bastante precária, o investimento em saúde ainda é pequeno, mas está a ideia que, pelo menos no que tange a questão da dependência química, está havendo mais treinamento, né? Está havendo também capacitações em vários níveis. Olha, os CAPs já vêm de uma política antiga, principalmente vinculada ao Ministério da Saúde, né? Uma ideia de que se pudesse atender um pouco mais o paciente num ambiente fora da internação. Bom, os CAPs são fundamentais, no caso esse CAPs é um CAPs AD, né, álcool e drogas, e é especializado para tratar esse tipo de dependência química, né? Então, nas unidades básicas de saúde, elas remetem, elas encaminham os pacientes para nós, para a gente basicamente tratar a dependência química. A minha drogadição sempre foi cocaína, foi crack, né? Muito álcool. CAPS para mim faz parte da minha rotina. E eu até quando eu digo que chega no final de semana, alguma coisa está me fazendo falta, porque esse respeito, esse carinho, essa dedicação que é dada para nós, não tanto para mim, para os outros aqui, acaba eu ficando meio fora da rotina. Sozinho o cara não consegue. A gente precisa de alguém, é por isso que eu estou aqui. Que eu até então não admitia que eu era alcoólatra, nem sabia, eu estava achando que bebia quando queria. E foram 30 anos de bobagem, 32 anos de drogadição.
E brinquei com a minha saúde, né? E vim para cá, fui muito bem acolhido. A pessoa chega aqui, passa por uma avaliação inicial, né, que é o acolhimento, e é feita toda uma escuta desse paciente, né, das necessidades, e nesse mesmo momento, né, nós temos um clínico geral e temos o psiquiatra, né, e dependendo da necessidade, ele vai ser encaminhado para os profissionais disponíveis aqui e já se dá um fechamento no plano terapêutico dele. Eu já pensava em parar. Pensava assim, amanhã eu não vou beber. Hoje eu vou tomar e amanhã eu não vou beber mais. Só que eu ia até uma certa hora, não conseguia, eu tinha que beber. Porque meu psicológico pedia bebida, meu corpo pedia bebida, não tinha mais como parar sozinha. Então, o que mais me levou foi vergonha. Foi vergonha. Meu marido nessa época trabalhava de noite e naquela noite eu não dormia, eu não conseguia dormir. Tão agitada, ansiosa e querendo beber e lutando. Aí quando ele chegou, eu já estava arrumada e disse, olha, eu quero ir no médico, quero que tu vá junto comigo, porque aconteceu isso, eu fui na festa, foi uma vergonha, eu passei vergonha. Nossos filhos passaram vergonha e eu não quero mais isso para mim. E como é que era para o senhor enfrentar o problema do alcoolismo da Giselda? Eu bebia também, né? Eu trabalhava na noite, fui gerente de casa noturna, fui barman. Então, a gente bebia junto. Mas quando ultrapassava, e quando sentia mesmo que havia um problema, aí se tornou muito difícil, né? Agora eu conseguia parar mais, ela não. Porque ela tinha um problema, eu não tinha um problema como uma fuga do álcool, né? Então, para mim, se tornava mais fácil parar. Tanto quando ela parou, eu disse assim, não, tu vai parar, a partir de hoje, eu paro de usar álcool e tudo, né? O senhor parou junto com ela? Eu parei junto com ela. E o senhor também sentiu abstinência ou não? Eu sentia como aquele meu complemento, né, do dia a dia, de beber, gostava de beber uma vodka, um uísque e tal. Então eu sentia uma coisa, mas nada que fosse assim... Não foi tão difícil. Que seria tão mais importante que a família. Né? Sim. Quando eu dei esse voto para ela, no caso para ela parar, que eu ia parar junto, era aquilo para salvar não só um eu dela, era salvar o núcleo, a família, entendeu? O tratamento do alcoolismo ele tem várias fases. A fase mais fácil das pessoas identificarem é a desintoxicação, em que o sujeito, seja num ambulatório ou seja num hospital, precisa ficar afastado do consumo de álcool para que o organismo dele responda de forma diferente a estímulos. E essa desintoxicação pode levar uma semana, alguns dias mais, outros menos. A segunda fase, que é a recuperação do paciente, ela é muito longa. E isso as pessoas às vezes não compreendem bem. Pensam que depois de uma hospitalização está resolvido o tratamento. Como eu disse, alcoolismo é um problema crônico. Ele implica em consultas semanais com especialistas ou com grupos de autoajuda. Ele implica em atendimento para a família, que é sempre muito machucada pelo consumo de álcool do indivíduo, frequentemente os filhos. E uma série de mecanismos de prevenção da recaída. A pessoa tem que aprender a identificar os pontos ou as circunstâncias onde existe risco para ela recair. E esse é um trabalho de treinamento educativo, que tem uma taxa de sucesso bastante significativa, desde que aproveitada cada etapa de forma adequada. Quando é que você percebeu que tinha ido longe demais? Quando é que você percebeu que o crack tinha causado danos e que era preciso parar? Eu percebi que realmente ou eu buscava ajuda ou eu iria morrer. Foi quando eu vi todas as portas fechando para mim, né? Os amigos, as pessoas próximas se afastando. A minha situação estava tão difícil de tal forma que quando eu sentava no sofá de casa, meus irmãos se levantavam. Então, teve um dia também que eu cheguei no portão de casa, que eu coloquei a chave do cadeado, eu olhei, o cadeado já estava trocado, já era um outro cadeado. Porque o dependente químico, ele principalmente o dependente químico do crack, ele parece que ele fica cego, todo mundo enxerga o problema dele, só não ele. Né? Eu digo para os meus meninos, quando eu entro no banheiro, quando eu era um dependente químico, há 6 anos atrás, quando eu entrava no banheiro, a primeira coisa que eu fazia era puxar a porta do box, para não ter que me olhar. Na minha opinião,
Eu acho que a gente descuida um pouco, assim, dos filhos. A gente não dá tanta atenção devido ao trabalho da gente, muita coisa. Logo a gente é uma família grande, né, de 5 filhos. E muito trabalho, a gente sempre teve que trabalhar muito, então às vezes a gente não está muito perto, assim, para conversar, para olhar, para orientar, né? Eu acho que mais é isso. Em relação às drogas ilícitas, a gente está vivendo hoje em dia uma epidemia de crack. O que se tem de opção de tratamento? A grande questão aqui é que até hoje se tratou ou se abordou o crack como as outras drogas. Se deu para o crack o mesmo tratamento que se dá para álcool, por exemplo. E são drogas diferentes, com efeitos diferentes, impactos físicos diferentes, impactos sociais muito diferentes. Então, os modelos mais atuais propõem, no caso do usuário de crack, é muito importante, ele é muito desinserido socialmente, né? E isso vale para qualquer estrato social, não pensa que isso é só para os mais pobres, né? Então, uma série de habilidades do dia a dia da vida estão perdidas ou não foram adquiridas por esses usuários. Então, o componente novo que se está procurando colocar, e os programas que existem fora do Brasil falam muito a favor disso, é um forte estímulo à reinserção social e profissional do usuário. Porque o crack tem um papel muito pesado na desinserção do indivíduo. E muito rápido. A característica do crack, a gente tem vários casos mostrando isso, é de te retirar muito rápido do funcionamento social, característica da substância, né? A recolocação em funcionamento social é muito difícil, mas ela é fundamental para a recuperação. O tratamento que é oferecido pela Manassés é um tratamento de 9 meses, né? A forma do tratamento é através do trabalho, né? Atividades dentro do centro de recuperação e também atividades sociais, onde é feito o trabalho da reintegração social. Eu acho que a gente ainda tem pouco a estrutura do leito hospitalar em hospital geral para a fase aguda de desintoxicação do usuário de crack, que é dificílimo de fazer fora de ambiente hospitalar. E nos falta programas residenciais de longo prazo que sejam voltados para elementos técnicos. As comunidades e fazendas terapêuticas que existem, elas são muito personalísticas, elas funcionam muito de acordo com a ideia da pessoa que criou aquela comunidade e estão menos regidas por uma estrutura técnica que pode ser muito importante de desenvolver. O grande problema é que o usuário de crack não adere muito ao tratamento. Isso a literatura mundial mostra, não só para o usuário de crack, como o usuário de cocaína, tem uma baixíssima adesão. Ou seja, ele vem para o tratamento, faz algumas consultas, melhora um pouco e interrompe esse tratamento. Quando a minha filha bebeu, tomou um porre pela primeira vez, eu já frequentava o AA. E eu fazia terapia, eu levei no médico e disse, doutor, ela bebeu assim demais e eu não quero que ela beba. Ele disse, não é por aí. Não é assim. Proibir não resolve, proibir não adianta. Tem que orientar, tem que ensinar, tem que conversar. Toda dependência também é relacionada a alguns fatores que não são só do indivíduo, tem a ver com a cultura em que ele vive. O álcool é uma substância que está muito em volta de nós. Atualmente nós estamos vendo uma espécie de epidemia, ou um aumento do consumo de álcool entre jovens. E isso é um fenômeno que está bem estudado no Brasil, porque a nossa cultura em relação ao álcool é muito permissiva. O álcool no Brasil é muito associado à atividade cultural, à atividade prazerosa e à atividade esportiva. Em abstinência do álcool, eu estou 11 anos. Tem que ter paciência, eu sou muito ansiosa de viver um dia de cada vez, que é só o dia de hoje, que é as 24 horas de hoje, que é importante, não querer atropelar, porque eu pensava muito no futuro, e lá na frente, e o que vai ser amanhã. É hoje, o passado fica lá atrás. Eu acho que essa questão do amor, acho que essa questão do companheirismo ajuda muito, né, na questão da recuperação de um dependente químico. Né? E já tem 6 anos que eu estou liberto da droga, graças a Deus. Ser saudável é você ter saúde, né? Mas para que a gente tenha saúde, a gente tem que respeitar os limites do nosso corpo. Né? Ou seja, uma pessoa que usa droga não é saudável. Conviver bem com as outras pessoas, em harmonia, e não usar nenhum tipo de droga como muleta para nada. A gente não precisa disso. Perdeu algum de nossos programas?
ele pode ser visto na internet. Visite nosso site www.tvbrasil.org.br/ser saudável.